E não é fácil não, né? Mas Deus é bom. Amém, meu irmão? 1 Samuel, capítulo 25, verso 1. 1 Samuel, capítulo 25, verso 1. Os irmãos que estão em casa, um grande abraço. Que Deus os abençoe. Tenho dito, você que já está vacinado com as 2 doses, você já pode vir à igreja, observando todos os cuidados, mesmo vacinado, você tem que continuar com os mesmos cuidados. Então, que fique em nome de Jesus, né? Fique em nome de Jesus essa direção aí, né? Mas se você não se sentir à vontade de vir agora, eu tenho respeitado todo esse tempo, vamos continuar respeitando, mas você pode ter essa liberdade, né? Irmãos, 1 Samuel, capítulo 25, verso 1, você que está em casa, pegue agora a sua Bíblia, diz assim: ora, faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e pranteou, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Certo homem em Maom, que tinha muitos bens no Carmelo, e era abastado, tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e a sua mulher Abigail. Era a sua mulher sensata, formosa, mas o homem, descendente de Calebe, era duro e maligno em suas obras ou em suas ações. Amém? Verso 3. Chamava-se o homem Nabal e a sua mulher Abigail. A mulher era sensata e formosa, mas o homem, descendente de Calebe, era duro e maligno nas suas ações ou nas suas obras. Amém? Podem vos assentar em nome de Cristo Jesus. Irmãos, hoje é domingo da ceia. É um domingo muito especial, um domingo abençoado, domingo da ceia. Quem é salvo, diga amém. Quem é salvo não perde a Santa Ceia, né? Quero só dar um parênteses aqui. Tenho percebido quantas pessoas têm desprezado a mesa da ceia. Não despreze a mesa da ceia. A ceia, ela é uma ordenança de Jesus. Não despreze a Santa Ceia. A ceia não é do vosso pastor. A ceia não é da igreja do Evangelho Quadrangular. A ceia é do Senhor Jesus. E quem é de Jesus entende que a ceia é algo que a gente tem que preservar, que a gente tem que honrar, que a gente tem que se esforçar. Tenho observado durante a pandemia muitos irmãos que não fazem a mínima questão da ceia. E, estou em casa, mas tem um pastor. Eu, ao longo desse tempo todo, nós estamos nos esforçando. Ontem, 9 horas da noite, eu estava batendo na porta dos outros para entregar o material da ceia. Então, irmão, não tem justificativo para alguém ficar sem ceia. Não faça isso. Honre Deus. Honrar a Deus é não deixar a ceia passar. Terminando esse comentário, quero só dizer: quantos irmãos eu servi ceia, eles estavam na porta da morte, estavam doentes, e clamaram: olha, pede o pastor para trazer a ceia para mim. E olha, irmãos, correndo, fui servir a ceia. São vários casos assim. E horas depois, ou um dia depois, a pessoa morre. Parecia que a pessoa estava ali esperando a ceia. Irmão, está perto de morrer, mas está preocupado. Eu quero participar da ceia. Me lembro de uma irmã: não, traz a ceia. Ela não estava passando mal nem nada. Traz a ceia. E fomos lá servir a ceia. E fomos lá servir a ceia. Quando foi no outro dia, ela está fazendo café da manhã. No outro dia, ela passou mal lá. Parece que foi um ataque do coração fulminante. Passou mal, caiu, morreu na sua cozinha. Sabe, irmãos, a gente ceia do Senhor, precisa valorizar a ceia do Senhor Jesus. Amém? Então é muito importante. Mas
É só um comentário que eu falei lá comigo mesmo ali no escritório. Eu não vou falar disso antes da mensagem. Acabei falando. Irmão, nós lemos aqui o texto, aqui em 1 Samuel 25. E este texto vai falar de um casal. Vai falar de um episódio, de uma situação que envolveu um casal. E nesse episódio, nessa história, nós vamos ver vários personagens. Nós vamos ver Davi. Davi está fugindo. Davi está fugindo porque eles queriam matá-lo. Eles queriam tirar a vida de Davi. Queriam matá-lo para que ele não assumisse o trono. Samuel já tinha morrido. O povo já tinha chorado por Samuel. Agora Davi está morando nas cavernas. Porque ele está sendo perseguido para ser morto. Davi, nesse episódio, não está no trono, ele está fugindo do seu inimigo. Nós vemos nessa palavra, nós vamos ver também um casal. O homem chama-se Nabal e a mulher se chama Abigail. E irmãos, esta palavra vai nos falar de valores importantes para a vida de outras pessoas. Dos filhos. Queria pedir que fosse lá e chamasse o menino do som, porque culto é culto, né? Então, amém, irmãos? Amados irmãos, a Bíblia diz da característica deste casal. A Bíblia diz que a mulher era formosa. O que é uma mulher formosa? A mulher bonita, feminina, aquela mulher abençoada, inteligente, sábia. A Bíblia diz que ela era formosa e sensata, formosa e sábia. E a Bíblia diz das características do homem daquele casal. Este homem era Nabal. A Bíblia diz que ele era um homem rico da época. A Bíblia fala que ele tinha muitos animais. E isto mostra a riqueza dele. A Bíblia usa o termo que ele era abastado. Abastado significa que tinha muita coisa. Era rico. Mas eu quero mudar esse abastado para abestado, porque a Bíblia diz que ele também era um homem cabeça dura. A Bíblia diz que ele era rico, mas ele era cabeça dura. A Bíblia diz que ele era duro, e a Bíblia diz que ele também era maligno nas suas ações. E em tudo que ele fazia, ele agia com malignidade, o coração mau, as atitudes más. Era ruim, uma pessoa ruim. Este é os personagens dessa palavra. Irmãos, além da ceia de hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é o dia que nós nos lembramos das nossas mães. Na realidade, mãe não é só para lembrar no mês de maio. Mãe é para se lembrar todos os dias. Mas, neste texto, nós vamos encontrar algumas características tão presentes na vida de uma mãe abençoada. A Bíblia diz, irmãos, que Davi está fugindo, morando nas cavernas. E então ele chega perto do Monte Carmelo. Ele avista de longe a propriedade de Nabal. E Nabal, em outros momentos, Davi tinha socorrido e ajudado Nabal. Davi não andava sozinho. Davi andava com um pequeno exército. Pelo menos ali uns 300 a 400 homens andavam com Davi. E em outro momento, aquele grupo de Davi tinha ajudado Nabal, tinha socorrido Nabal. Agora Davi quer comida, Davi quer alimentar os seus homens. Então Davi está lá no acampamento e ele separa 10 homens. E ele fala assim com os homens: olha, vai até Nabal e pede a ele se ele pode dar comida para nós, se ele pode nos ajudar com alguma coisa. E os 10 homens então, homens de Davi, vão até Nabal. E quando chega lá, Nabal está tosqueando, está cuidando das ovelhas. E os homens falam: olha, Davi, nós viemos aqui porque Davi, filho de Jessé, nos enviou até aqui. Nabal sabia quem era Davi. Mas sabe como Nabal recebeu aqueles homens? Nabal xingou aqueles homens. Nabal disse: vocês acham que eu vou pegar da carne das minhas ovelhas? Vocês acham que eu vou pegar do meu alimento para entregar para quem eu nem conheço? Ele não quis nem saber. Ele foi ajudado em tempos passados, mas agora ele finge que nem conhece Davi. E ele diz: eu não vou ajudar Davi, eu não quero saber, eu nem conheço esse filho de Jessé.
É muito assim, né, irmãos? Tem gente que ele só lembra de você quando ele está pedindo. Porque depois ele esquece, você dá uma amnésia, né? Ele lembra de você quando ele vai pedir. Mas depois dá uma amnésia, ele não lembra de mais nada. E Nabal maltratou os homens de Davi. O que aqueles homens fizeram, diz a Bíblia? Os homens voltam de mão abanando e chega lá em Davi e fala: olha, Davi, nós fomos lá pedir, mas olha como ele nos tratou, assim, assim, assim. A Bíblia diz que Davi fica nervoso com aquilo, com a ingratidão de Nabal, e Davi pega a sua espada e se arma com ela. A Bíblia diz que ele põe a espada na cinta. Os homens, ele pega mais 200 homens e põe, os homens todos colocam a espada, se armam. E Davi com esse grupo agora estão nos seus cavalos, cavalgando para ir até o Monte Carmelo, na região do Carmelo. E Davi, o interesse de Davi era destruir Nabal, era destruir a família de Nabal. Davi estava indo com desejo de destruição para aquela família. Irmãos amados, a ingratidão sempre vai gerar confusão, sempre vai gerar morte. Não é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser grato. Por isso que Deus ama aquele que tem um coração grato, agradecido. Então Davi resolve: olha, vou lá, vou destruir a família de Nabal, vou matar aquele homem, porque ele é um ingrato. Ele está pagando o bem que fizemos com o mal, e nós vamos lá, vamos acabar com ele. Davi lá vai. Só que alguns homens de Davi, o que ele faz? Alguns homens de Davi, eles estão sabendo que Davi está indo para lá. Eles correm na frente e vão lá na casa de Nabal e encontram com a mulher de Nabal. Quem é a mulher de Nabal? Abigail. Eles encontram com aquela mulher e dizem para ela: olha, nós somos homens de Davi, e Davi está vindo aí, e ele vai destruir o seu marido. Por quê? Porque o seu marido é um ingrato, porque o seu marido fez isso, seu marido fez aquilo. Davi vem aí. Irmãos amados, a Bíblia diz que aquela mulher, ela fica assustada com tudo aquilo. E agora, ela toma uma atitude. E nas atitudes de Abigail, nós vamos ver o que uma mãe sábia faz para salvar a sua família. Irmãos amados, nós estamos falando de uma mãe que vê a sua casa, a sua família correndo risco, vê o perigo, vê a morte se aproximando, a destruição chegando para sua casa. E aquela mãe o que faz? Irmãos amados, a Bíblia diz que a primeira coisa que Abigail faz, ela apressadamente toma uma decisão. O versículo 18 diz: Abigail se apressou. O que ela está tranquila, e então Abigail, ela resolve agir, ela resolve tomar uma posição. Ela resolve agir com muita graça, com muita unção. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, eu quero dizer que Abigail, ela toma aquela atitude que a gente muitas vezes precisamos tomar na hora do perigo. E sabe uma coisa, irmãos? Olha, às vezes nós vemos a coisa vai acontecer e a gente é devagar para tomar uma atitude. Você já viu que tem gente que ele sabe o que tem que fazer, mas ele demora a agir? Irmão, muitas vezes o problema não espera. Nós temos que agir com pressa. Obrigado, querido. Muitas vezes nós vemos o problema, o perigo acontecendo. Nós temos que ser ágeis. Olha, irmão, uma das qualidades da mãe que abençoa a família é aquela mãe que sempre está pronta para agir. Ela sempre tem algo para fazer, para abençoar a sua família. Sempre está pronta para abençoar a sua família. Irmãos amados, algo que me chama a atenção é que essa mulher, ela larga tudo que ela tinha em casa, ela larga todos os seus afazeres e ela vai com tudo apressadamente para impedir que Davi possa fazer algum mal contra a sua família. A mãe é desse jeito. A mãe, irmãos, olha, você pode até roubar o filhote do leão, mas você não chega perto se a leoa estiver lá. O leão pode até dar bobeira e perder o filhote, mas a leoa jamais perde um filhote. Sabe o que é isso? A mãe, ela é aquela que protege a família.
Aquela mulher, ela fica sabendo, olha, vai acontecer um mal contra a minha família. Então a Bíblia diz que apressadamente ela toma uma atitude. Outra característica que vemos aqui é que Abigail, quando fica sabendo, ela então vai lá tomar uma atitude de cobrir a ingratidão do marido com algo, com uma gratidão. O que ela faz, pastor? Ela pega tudo, os presentes ali, ela prepara comida para Davi, para os seus homens, ela põe em 2 mulas a comida, ela põe tudo ali, e ela pede os funcionários dela, desce com essa comida e vai encontrar com Davi, vai lá encontrar com Davi que eu vou atrás. E eles descem com as 2 mulas lotadas de comida, e ela monta na outra mula, na outra jumenta, e ela desce atrás daqueles homens com a comida, até encontrar Davi. O que ela quer, pastor? Ela sabe que o marido dela foi ingrato, mas ela quer cobrir a ingratidão do marido sendo grata a Davi. Veja como a mãe é. Ela sempre está por trás, tentando corrigir os erros, tentando reparar as falhas de uma família. Ela sempre está ali, olha, tem misericórdia da minha família. E ela leva comida. O verso 18 diz que ela tomou 200 pães. Ela pega 2 odres, 2 barris grandes de vinho, 5 ovelhas preparadas para assar, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e colocou sobre os 2 jumentos. Aquela mulher, ela vai ser grata, ela vai fazer o que o marido deveria ter feito. Isso é qualidade de uma mãe. Ela é grata. O marido pode até não reconhecer o bem, mas ela reconhece o bem e ela faz ali com gratidão aquele bem que a família um dia recebeu. Isso é a mãe que abençoa a família. A Bíblia diz que quando ela chega diante de Davi, os empregados entregam a comida. Ela então desce da jumenta e ela sai correndo. E quando ela chega nos pés do Davi, ela cai de joelhos na frente de Davi. E ela começa a dizer: Davi, perdoa a atitude errada do meu marido. O meu marido é um tolo, Davi. Ele não sabe o que faz, ele é um homem duro, Davi. Perdoa. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ela se humilhando. Eu vejo a mãe intercessora. A mãe que clama em favor da família. A mãe que o marido nem está vendo, mas ela está de joelho clamando pela família. Olha, o filho não está sabendo, o filho está andando no erro, o filho é desobediente, a filha não quer saber, é rebelde, mas a mãe está de joelhos orando, a mãe está de joelhos clamando. Irmão, às vezes, a mãe faz coisas que a gente nem fica sabendo. Permita-me dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, e eu sei que no exemplo dela, sua mãe certamente está incluída. Irmãos, eu me lembro que meu pai faleceu em 1983. E a minha mãe tinha muita dificuldade para criar 5 filhos. E lá a dificuldade era tamanha que a minha mãe, por exemplo, não comprava pão de manhã. Eu passei a saber o que era um pão quentinho, colocar na sacolinha e levar para casa de manhã e comer, depois que eu casei. Porque minha mãe tinha muito pouco recurso. E a minha mãe, então, ela comprava aquele saco de pão dormido na padaria. E ela comprava aquilo, e sabe o que acontecia? Já muitas vezes aconteceu da gente estar dormindo, mas a minha mãe acordava cedo. A gente morava no Tupi, na época lá no Tupi a maioria era pasto. Eu moro perto do Hospital do Tupi hoje, muito bem desenvolvido. Mas quando nós mudamos para lá era pasto, a rua era um trilho. E quando, irmãos, a gente estava dormindo, minha mãe estava lá no pasto, pegando lenha. E quando nós estamos dormindo, ela trazia a lenha. Ela levava para o fogão a lenha. Ela acendia o fogo. Ela fazia café. Ela pegava, molhava aquele pão duro, colocava dentro da panela, tampava, punha no fogo para aquele pão ficar crocante. Quem já viu isso aí? Começava a ficar crocante e a gente acordava, estava tudo pronto.
A mãe é mais ou menos assim. A família não está vendo, mas ela está trabalhando para abençoar a família. Irmão, muitas vezes o marido, irmãos, ele não reconhece o esforço da mulher, mas ela está trabalhando para a família estar bem. Essa é a mãe que abençoa a família. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que está lá a mulher de Nabal, Abigail, se humilhando diante de Davi, para que a família dela fosse preservada. Essa semana, teve a operação lá no Jacarezinho, uma das 1.531 favelas que existem no Rio de Janeiro. Ela é só uma delas. Todas essas 1.531 favelas, todas elas dominadas pelo tráfico. O tráfico não usa revólver de brinquedo. O tráfico é mais bem armado do que a polícia. E aí o que acontece? Entrou lá e eles agora estão reforçados, porque o STF não deixa subir. A polícia entrou e eles enfrentaram a polícia engrossou o caldo. Morreu mais de 20, agora já está em 28. E depois começou a aparecer os áudios e as mensagens que aqueles que morreram mandaram antes de morrer para a família. E vários áudios e mensagens diziam quase a mesma coisa. Ô mãe, WhatsApp, mãe, sou eu, olha, a polícia encurralou a gente aqui, ora aí mãe. Pronto, morreu. O que eu quero dizer com esse comentário, irmãos, é que até o traficante sabe que enquanto ele está agindo errado, acabando com a vida dele e da família, existe uma mãe clamando em favor dele. Até aquele que está na bagunça sabe, a minha mãe pode ter muitos defeitos, mas ela é uma mulher de fé, está orando por mim. Eu nunca ouvi um testemunho de um ex-traficante que não dissesse, olha, eu estava aprontando, minha mãe estava orando por mim. Tem muito filho dando trabalho para a mãe. Ele devia era beijar a mãe todo dia, do pé à cabeça, porque aquela mãe está orando por ele. Irmãos amados, eu me lembro do testemunho do pastor Paulo Canuto, não sei se ainda está vivo. Há muitos anos atrás, o traficante não assaltante a bancos, lá de Belford Roxo, Rio de Janeiro, ele ficou famoso porque eles fizeram um assalto a um banco, e há muitos anos atrás, e na saída, eles foram trocar tiro com a polícia, e eles atiraram numa mulher grávida, e matou o bebê e a mulher estava grávida. Isso ficou famoso no Brasil. Esse homem era um assaltante de banco procurado, e ele estava dando testemunho, e ele estava dizendo, ele falando, que muitas foram as vezes que ele estava assaltando o banco, e na madrugada, no meio da madrugada, eles fugiam da polícia, no meio da madrugada, eles iam quase sempre esconder na casa dele, e ele chegava no meio da madrugada, e ele dizia assim, irmãos, eu chegava lá, a casa estava toda apagada da minha mãe, e vinha eu e os meus amigos, mas uma janela estava com a luz acesa. Essa era a janela do quarto da minha mãe. E ele dizia, teve vezes que nós passamos debaixo da janela, e aí a gente parava, e a gente ouvia de lá o soluço da minha mãe ajoelhada na beira da cama, na luz do abajur, e pedindo, Deus, meu filho está no erro, mas tem misericórdia dele, muda a vida dele. A mãe é aquela que ora pelos filhos. A mãe é aquela que intercede pela família. Muitas vezes a família não quer ouvir, mas ela está orando, Deus, tem misericórdia de nós. Esta é a mãe que abençoa a família. Irmãos amados, Nabal não está nem sabendo, mas a mulher dele está agindo, está preparando, está lutando para que o mal não chegasse na casa dele. Essas são características de uma mãe. A mãe que age rapidamente para abençoar a família. A mãe que é grata, que vai lá consertar os erros de um marido sem sabedoria.
A mãe que intercede. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Abigail está lá intercedendo. E aí a Bíblia diz que Davi então compreende. E Davi se acalma. E Davi não vai mais atacar a família dela. Irmãos, a Bíblia diz que depois desse momento, Abigail vai voltando para casa. Ela resolve voltar para casa. Sabe o que acontece? Quando ela vai voltando para casa, ela chega na casa dela, ela encontra com o marido. O marido não sabia. Sabe o que o marido estava fazendo? Enquanto ela estava lutando para preservar a família, tirando o perigo, a ameaça de cima da família, abençoando a família, o marido estava dando um banquete, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que não era banquete qualquer não, era uma festa de rei. A Bíblia diz que ela chegou do encontro que ela teve, cansada, mas alegre, porque a família tinha sido perdoada por Davi. Ela chega e ela encontra a casa cheia de gente, com festa, e o marido bêbado. É desse jeito. A mulher está orando e o marido está enchendo a cara. Eu me lembro de uma irmã que falou: pastor, eu falei um dia com meu marido que eu não ia mais para a igreja, que eu estou aqui fazendo campanha para Deus abençoar a família, e ele está enchendo a cara, está aprontando, está fazendo isso e aquilo. Eu falei com ele que agora eu vou descer no boteco junto com ele. Falei: e aí, irmã? Ela falou: pastor, ele não falou nada na hora, mas depois ele ficou me rodeando, chegou perto de mim e falou assim: ô amor, eu acho melhor você continuar indo na igreja. Uai, mas não é você que não quer que eu vou na igreja? Não, porque nós precisamos da bênção de Deus. Alguém tem que ir na igreja. E eu sei que eu não vou não. Sabe, irmão? A mulher está buscando a Deus e o marido não quer saber de nada. Olha, Abigail chega em casa, irmãos, e ela encontra, versículo 36, ela encontra um banquete, uma festa acontecendo. E olha o que acontece, a Bíblia diz: quando Abigail veio de Nabal encontrar com o marido dela lá na casa, ele fazia em casa um banquete, como o banquete de um rei. E o coração de Nabal, do marido dela, estava alegre por causa da bebida, pois ele estava muito embriagado. Irmão, a mulher está buscando e o marido está aprontando. Mas a mãe que abençoa o lar, ela tem uma outra característica. Abigail, quando chega e vê o marido bêbado, ela não chega lá e fala o que aconteceu. Ela fica tranquila, fica na dela. Qual a característica que nós vemos aqui? É que Abigail é uma mulher sábia, ela fala no momento certo. A mulher sábia, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de ficar calada. Tem hora, irmã, que a coisa mais sábia a fazer é não fazer nada, é ficar caladinha. Ah, mas eu não calo não, pastor, eu não calo porque eu não sou boba não, pastor. Que é isso, pastor? Não, cala, fica quieto. Não significa que você calou é porque você foi, não, agora você perdeu. Não perdeu. Irmão, seja sábio. Tem hora que é melhor ficar calado. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para falar e há tempo para ficar calado. E aí Abigail chega em casa, o marido está bêbado. Ela não chega lá e fala: sabia que o Davi vinha aqui pegar você? Aí eu peguei um tanto de comida aqui em casa e levei, encontrei com ele, e chegou lá, eu implorei para ele não destruir você. Não, ela não falou isso, que não era o momento. Tem hora, irmão, que é hora de ficar calado. Lembra de Jesus? Tinha resposta que Jesus não dava, ele ficava calado. Tinha hora que Jesus falava, tinha hora que Jesus não falava. E aquela mulher mostra para nós que tem hora que a gente tem que ficar esperando o momento de falar. Irmão, eu vou dizer de mim, quantos problemas eu já tive porque eu falei fora da hora, porque eu falei na hora que eu não devia falar, porque eu falei mais do que eu devia ter falado. E eu tenho certeza que na sua vida é a mesma coisa. Muitos problemas que você já viveu aconteceu porque você falou o que não devia falar. Amado irmão, aquela mulher ficou calada. Verso 36 diz assim, que ela então vê o marido embriagado, e a Bíblia diz: pelo que ela não lhe deu a entender palavra alguma, nem muito e nem pouco.
até a luz da manhã, até o dia amanhecer. Ela não falou nada, ela ficou lá olhando aquela bagunça dele. Ficou, porque agora não é o momento. O marido está bêbado, ele vai fazer uma loucura, eu não vou falar agora. Ela guardou o momento. Quando o dia amanheceu, verso 37. Então pela manhã, estando Nabal já livre do seu vinho, já estava, passou, agora está lá naquela, passou, livre do seu vinho, a sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Se aconteceu nele, e que aconteceu nele o coração, e ele ficou como uma pedra. O coração dele amorteceu, ficou como uma pedra. Essa expressão, coração amortecer, é que ele fica em choque. Ele não sabia do perigo que ele estava correndo. Ela conta para ele no outro dia de manhã, o maridão acordou, Toma aqui uma losma que dá, irmão, boldo, para curar esse troço aí. E eu vou falar com você aqui, ó. Enquanto você estava enchendo a cara, eu estava lá orando. Estava orando. Eu fui atrás de Davi, você sabia? Você sabia que você poderia estar morto agora? Mas eu levantei, eu fui lá atrás de Davi, eu me humilhei, eu levei comida. Eu falei com ele para ele te perdoar. Sabia, Nabal? A Bíblia diz que quando ela falou isso, ele entrou em choque. O coração dele se amorteceu. E a Bíblia diz que ele ficou como pedra, estado de choque. Ficou sem reação. Muitas vezes a mulher, ela tem que saber orar dela falar. Irmão, é até o marido também. Eu estou falando aqui de mulher, mas o marido também. Mas você já viu no casal? Ninguém quer ficar por último, Ninguém quer ficar para trás. Não, quem fala por último é eu. Porque não, mas eu tenho que dar uma aqui porque eu tenho que sair por cima. E aí vai, meu irmão. Aí vai uma hora, entorna o caldo, Irmão amado, aquela mulher falou para o marido, e nós aprendemos, tem tempo para tudo. A mulher que abençoa o lar é uma mulher sábia. Provérbios capítulo 14, verso 1 diz: a mulher sábia edifica a casa, e a tola destrói. Quantos relacionamentos são destruídos por causa de palavras? Palavra, irmão, ela arrebenta mais, machuca mais do que o tapa. É verdade, machuca. E aí, irmão, aquela mulher nos ensina isso. Ser uma mãe que intercede, ser a mãe que socorre, que vai lá e é grata, que ajuda a família. Ninguém está vendo, mas ela está lá socorrendo a família. E a Bíblia Sagrada diz que ela então conta para o marido. 2 dias depois o marido morre. Mas ele entendeu que a sua mulher era uma mulher sábia. Eu quero dizer a você, meu querido, irmã, que está orando pela sua família, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pela sua família. Não desista, porque a mãe que é sábia abençoa a sua família. Veja, a mulher estava lutando e o marido estava bebendo, estava aprontando, mas ela estava lutando por ele. Então abençoe. Irmão, eu estou pregando aqui, talvez você já desistiu de orar pela sua família. Você já desistiu de orar pelo marido. Você já desistiu, porque você já fez de tudo. Irmão, continue orando. Não é você que muda nada, é Deus que muda. Continue orando. Continue orando. Irmão, talvez você quer sair daqui e ir lá resolver um pepino agora, está com sangue quente. Não resolva, não fale nada. Deixa Deus abrandar seu coração. São as coisas que nós aprendemos com essa mãe aqui, a Abigail, que deixa uma marca de uma mulher que é lutadora pela família. A mãe é uma figura tão extraordinária que o amor de uma mãe é comparado, não é a mesma coisa, mas é comparável ao amor de Deus por nós. Porque a mãe vai aonde precisa. Eu me lembro quando pequeno, lá perto de casa, um boteco, botecão hoje é o boteco, o homem
A mulher dele se converteu e lá hoje tem uma igreja no boteco dele. Ele não gostava de crente, a mulher converte, vê só. Mulher converte, a mulher ora, a mulher converte. Aí o que acontece? Ele não queria ir para a igreja foi para dentro do boteco, porque ele ficou doente, e a mulher começou a reunir gente em casa, que era uma mulher muito de oração, e reunir, e olha, aqui dentro da sala não cabe mais, só tem o boteco, não, meu boteco não, mas você tá doente, deixa amor, deixou, aí deixou lá, virou uma igreja. Nos dias antes dele morrer, ele aceitou Jesus, batizou, depois morreu. O boteco hoje é uma grande igreja. Eu passo lá na porta. Mas antes, quando eu era menino, aquele boteco, irmão, de vez em quando dava aqueles quebra-pau. Começa as rodas de truco. E lá matava gato, fazia um churrasquinho de gato. E pá, pegava lá no brejo umas gia, não é? Como é que chama aquele que parece um ratão? Piriá, né? É piriá que chama? Ela, irmão, é isso, irmão. Parece um rato aqui, troço feio. E eles matavam aquilo, rapaz. E levava lá, e eles faziam tira-gosto e coisa, e juntavam uns ciganos lá. Irmão, era escrito, a gente ficava de longe assim, vai dar briga. Irmão, o diabo, né, irmão? O diabo fica nessas rodas de boteco, fica lá. Aí todo mundo está se alegando, de repente alguém puxa a picheira e vira uma bagunça, né? Aí eu me lembro, sempre quando tinha briga, tinha um sujeito que ele estava no meio da briga. Hoje ele está com um caquinho assim, ele anda lá na rua, lá assim, eu fico lembrando dele. Sabe o que acontecia? Ele morava lá em cima no Mirante do Tupi, o boteco é cá embaixo. Ele arrumava a briga, eu não sei quem avisava a mãe dele. Irmãos, a mãe dele descia igual uma bala. Ela entrava no meio da briga e saía arrastando o menino dela. O menino nada, já era um homem. Mas me arrastava e caía para o chão com ele. Ela entrava na frente de qualquer coisa para salvar aquele homem. Eu me lembro um dia que deu a briga lá. Mas, irmão, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mas ela ficava sabendo lá, ela descia o morro. A gente até ria lá, que é menino, né? A gente ria, e vem ela. Aí ela descia, com uma bala. Aí chegou lá, estava dentro do carburão. O policial, vou levar ele para o PPO, né? Antigamente era o PPO. Vou levar ele para o carburão. Vou levar ele para o PPO. Aí, sabe o que aconteceu? Aquelas veraneios, né, da polícia, a rapa, né? Foi levando o marido, o filho. E quem está atrás correndo? Junto com o cachorro da família. A mãe. Largou o chinelo para trás, foi atrás a pé correndo. Isso é mãe, irmão. Parece engraçado, mas isso é mãe. Mãe é esse aí. Todo mundo vê os defeitos, ela não vê não. Todo mundo desistiu do filho. Mãe não desiste, ela vai orar, ela vai chorar, vai se acabar ali orando, mas ela vai orar, ela não vai desistir. Essa é a mãe que abençoa a família. Que a gente possa aprender com as características dessa mulher, sendo alguém que abençoa a família.